Boa noite. Olá, boa noite. Gostaria de perguntar para você o que é que a Bíblia diz que o homem deve fazer para ser salvo? Qual é a ação, o sacrifício, se o homem tem que fazer isto para ser salvo? Então, que segundo as Escrituras, o homem não é salvo por obras que ele pratique, e sim pela graça de Deus. Veja o que diz Gálatas capítulo 2, a partir do versículo versículo 14, que diz, veja o que diz. Vamos ler do 11, esse texto. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se também os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Mas quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeus, vive como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Segundo, contudo, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obra da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus.
Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Veja então, conforme diz o texto, que o homem é justificado pela fé, mediante a graça de Deus. Quando alguns que estavam ouvindo o Messias ali falar, perguntaram a ele o que era que deviam fazer para executar as obras de Deus. E o Messias diz que, sendo eles judeus, era simplesmente crer nele. Eles estavam fazendo a obra de Deus. E quando o carcereiro, ali no capítulo 16 de Atos, ele se viu naquela situação, o cárcere aberto, ele ficou apavorado e quis se suicidar. Mas quando ele, Pedro e Luís que entrou, que viu que todos estavam ali, ele disse: Senhor, que devo fazer para me salvar? No versículo 30. E no versículo 31, Paulo diz: E eles disseram: crê no Salvador, Cristo, e serás salvo, tu e tua casa. Veja, tinha que ele fazer alguma obra, alguma coisa, sacrifício para ser salvo? Não, simplesmente era crer. E seria salvo ele e os demais da casa dele que também cresce. Continuaremos esse vídeo depois. Para não ficar prolongado, eu tenho que pedir a você que assistiu esse vídeo. E se gostar do vídeo, deixe um like para ajudar este canal. E eu agradeço. Boa noite.